Olá, minhas alunas, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula e a gente vai estudar um assunto muito bacana. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a nossa pele. Vamos estudar sobre esse órgão que é muito importante. Bom, a pele ela é constituída por tecidos. Lá na frente a gente vai ver todos esses tecidos que eu tô falando nesse momento. Por ela ser constituída por tecidos, a pele ela é classificada como um órgão. E, aliás, a pele ela é o maior órgão do corpo humano. Então, se cair lá, qual é o maior órgão do corpo humano? Vocês já vão saber que o maior órgão do corpo humano é a pele. A gente vai começar pelo estudo da anatomia e morfologia da pele. Então, a gente vai estudar o sistema tegumentar. O sistema tegumentar, gente, ele é composto pela pele e pelos anexos da pele. Primeiro, a gente vai começar falando sobre a pele e depois a gente vai entrar sobre os anexos da pele. Bom, a pele ela é constituída por diversos tecidos, então assim ela é considerada um órgão. E aliás, a pele é o maior órgão do corpo humano. Se a gente estender a nossa pele, ela tem em média 2 metros quadrados. Isso é claro que vai variar de acordo com cada um, né? Tem os mais altos, os mais baixos, os mais gordinhos, os mais magrinhos, mas é em média 2 metros quadrados. Então é o maior órgão do corpo humano. E o que acontece? Por ela ser um órgão, como todos os outros órgãos do nosso organismo, a pele ela vai ter diversas funções e funções que são muito importantes e complexas. E a gente vai ver cada uma delas. Bom, meninas, antes da gente começar a falar sobre essas funções da pele, eu queria dar dicas para vocês fixar o conteúdo. A partir do momento que você está assistindo uma aula online, o que você tem que fazer para você se concentrar? O ideal é você escutar a aula com fone de ouvido, porque aí você vai se fixar no que eu tô falando, no conteúdo que eu tô passando para vocês, e se desliga um pouco do mundo lá fora. Tem marido fazendo barulho, tem carro passando na rua, cachorro latindo, e tudo isso distrai vocês e acaba perdendo um pouco da concentração. Então, eu dou essa dica de vocês estarem colocando o fone de ouvido para vocês assistir a aula. A segunda dica é para não assistir a aula deitada. Eu tô deitada porque vocês sabem que eu passei por uma cirurgia, então eu tenho que ficar sempre com o pezinho para cima, devido à cirurgia. Mas tentem, gente, sentar para vocês assistir a aula. Quando a gente deita, automaticamente o nosso subconsciente, ele vai querendo descansar, repousar, vai dar sono em vocês. Vocês vão querer dormir e não vão querer terminar de assistir a aula. Então senta numa cadeira, na mesa, pega um caderno, uma caneta, para vocês anotarem tudo que vocês virem que foi importante. Vamos começar então falando aí sobre as funções da pele. Então escreve aí, anotações, funções da pele. A primeira função da pele é a função primordial e óbvia, que é o revestimento. Então a nossa pele, ela serve como um revestimento e consequentemente, esse revestimento, ele faz a proteção. Como eu falei, essa proteção, esse revestimento que a pele faz, vai envolver diversos fatores. Que fatores são esses? Vou citar 2. Proteção mecânica e proteção imunológica, que a gente vai falar agora da proteção mecânica e da proteção imunológica que a pele nos proporciona. Quando a gente fala de função de proteção mecânica, a gente se refere que a pele nos protege de atritos e de choques. Quando a gente fala em proteção imunológica, devido à integridade da pele, devido à pele ser uma pele íntegra, o que ela faz? Uma barreira contra todos os micro-organismos, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala em proteção mecânica, a gente está se referindo a todo o atrito, a todo o choque que a nossa pele sofre. Então, a gente tem essa barreira, a pele, para nos proteger de atritos e choques do meio externo. Quando a gente fala de função de proteção imunológica da pele, a gente está se referindo ao seguinte: a nossa pele, devido à integridade que ela tem, ela nos protege, ela é uma barreira contra a entrada de micro-organismos, certo? Então, anotem isso daí. Então, qualquer lesão que a gente tem na nossa pele vai ser o quê? Uma porta de entrada para micro-organismos. Então, a nossa pele é íntegra. Devido a essa integridade, ela faz toda a proteção imunológica,
não deixando micro-organismos adentrar dentro do nosso organismo, certo? A partir do momento que a gente tem uma lesão na nossa pele, a gente abre uma porta para esses micro-organismos invadirem. É aí que vai ocorrer infecção, contaminação e etc, certo? Então, falei sobre duas funções de proteção. A gente vai para uma terceira função de proteção. Então, a gente falou sobre a função de proteção mecânica contra atritos e choques. Falamos da função de proteção imunológica e agora a gente vai para a terceira, que é a função de proteção contra a radiação solar. Então, a nossa pele, ela vai fazer a proteção contra a radiação solar. Então, se não fosse essa nossa pele, os nossos tecidos internos, eles iam sofrer as agressões da radiação solar. Tá, e como que essa pele, ela faz essa proteção? Graças à melanina, a nossa pele faz essa proteção contra a radiação solar. Porque vamos lá falar mais um pouquinho sobre essa função da pele, que é a função de proteção contra a radiação solar. Bom, a gente falou que essa proteção se dá devido a essa produção da melanina. Mas o que é a melanina, vocês sabem? Bom, a melanina, ela é um pigmento que é produzido na nossa pele pelos melanócitos. Os melanócitos, gente, eles são as células que fazem a produção da melanina. Para a estética, essa função da pele de proteger a gente contra a radiação ultravioleta é muito importante. Então, a gente tem que ter conhecimento disso. Porque o sol, a gente sabe que ao mesmo tempo que ele é benéfico, que ele traz benefícios à nossa pele, ele também pode ser prejudicial. Vamos voltar. Anotem aí, meninas. Melanina é o pigmento produzido pelos melanócitos. E os melanócitos é a célula responsável pela produção da melanina. Então, a gente tendo conhecimento disso, a gente sabe que essa é uma das estruturas, esse é um mecanismo que a pele tem que faz aí a proteção contra a radiação ultravioleta. Bom, a gente sabe que o sol ele traz benefícios. Quais benefícios são esses? Gente, a exposição ao sol nos horários adequados, nos horários que são permitidos, ela faz síntese de vitamina D. A vitamina D, ela faz muito metabolismo, muita absorção de cálcio. E o cálcio, ele é um nutriente muito essencial para o nosso organismo. Fora que o sol também ajuda a gente a estimular hormônios. Hormônios que nos dão disposição, que diminui o estresse e muito mais. Porém, quando a exposição ao sol é excessiva, o que acontece? Vai favorecer o fotoenvelhecimento, o envelhecimento da nossa pele. E também tem riscos de manchar a pele devido à exposição excessiva ao sol. E essas manchas podem evoluir para um câncer de pele. Por isso que quando vocês tiverem as clientes de vocês têm que saber orientar elas que quando elas for se expor ao sol, elas têm que usar óculos de sol específico, usar protetor solar sempre que sair de casa, mesmo que estiver nublado. Se for praticar atividade física ao ar livre, protege com protetor solar, reaplique esse protetor solar a cada 2 horas e evitar se expor, nos horários entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde, que é o horário que o sol está mais forte. Então, a gente acabou de conhecer mais uma função da pele, que é essa proteção contra a radiação ultravioleta, que se dá através dessa produção de melanina, que forma tipo um insufilme, protegendo a nossa pele dessa radiação, dos danos dessa radiação ultravioleta. E a gente sabe que sim, o sol ele é importante, desde que seja tomado de forma adequada, com medidas de prevenção, usando filtro solar, não se expondo nos horários onde o sol está mais quente. Então, o sol é importante sim para a nossa vida, porque além dele melhorar a nossa disposição, o nosso humor, ele faz a síntese de vitamina D. Então, a gente tem que tomar sol, sim, a gente precisa do sol,
mas a gente também precisa se proteger, porque essa radiação ela pode ser muito prejudicial à nossa pele, desde favorecer um fotoenvelhecimento, tanto o surgimento de manchas e essas manchas evoluírem até formar um câncer de pele. Então, tudo isso a gente tem que ter conhecimento para a gente orientar, para a gente poder ter o dom, ter conhecimento para passar isso para a nossa cliente, para a gente explicar isso tudo para as nossas pacientes. Lá na frente, depois que eu falar a próxima função, a gente vai voltar um pouco nessa questão da função da pele de proteção, porque a gente vai falar sobre a síntese da vitamina D lá na frente. Agora a gente vai falar sobre a outra função da pele, mais uma das funções da pele, que vai estar aí relacionada com a hidratação. Meninas, anotem tudo aquilo que for fundamental para vocês, porque quando vocês anotam, vocês vão conseguir frisar mais ainda esse conteúdo na cabeça de vocês. Vocês vão conseguir fixar esse conteúdo. Então, tudo que vocês puderem, vocês vão anotando. Bom, olhando essa imagem aí, vocês já conseguem imaginar qual que é a próxima função que a gente vai falar agora da nossa pele? Quem pensou em hidratação, acertou. Então, gente, a nossa pele, ela também é responsável por evitar que a gente perda água. Então, a pele, ela é responsável por evitar a perda excessiva de água, que levaria nós à desidratação, entendeu? Levaria ao ressecamento. Por isso, a importância da gente conhecer os mecanismos de hidratação da pele. Só que antes de conhecer esses mecanismos de hidratação da pele, a gente tem que saber quais que são os fatores que podem levar a um ressecamento da pele, a uma desidratação da pele. Vamos lá. Os fatores que podem causar esse ressecamento da pele pode ser fator genético, a pessoa já pode ter uma genética, ter uma pele mais seca. Pode ser os fatores ambientais, aí nesses fatores ambientais entra a umidade do ar, a exposição ao sol, novamente falando da radiação ultravioleta. Também fatores comportamentais. Nos fatores comportamentais vai entrar o quê? O uso do cigarro, que pode levar ao ressecamento da pele. Bebida alcoólica também influencia no ressecamento da pele, na desidratação da pele. O estresse também influencia na desidratação da pele. Quando a pessoa passa por um nível de estresse muito alto, gera ressecamento na pele, a pele fica mais seca. Pessoas que trabalham em indústria, que tem muita poluição, isso também influencia no ressecamento da pele. Tem doenças também que acabam influenciando nesse ressecamento, igual psoríase influencia, dermatite influencia. Também, meninas, tem uso de medicamentos. Vocês já devem ter ouvido falar de alguém que usou o tal do Roacutan. Ele é um dos medicamentos que pode gerar o ressecamento da pele, que é a isotretinoína, que é a composição desse Roacutan. Então, medicamentos também podem influenciar na desidratação da pele. Bom, a desidratação, então, ocorre quando os níveis de água do nosso organismo estão baixos, certo? E é graças a essa anatomia, essa morfologia, esses mecanismos e essas funções da nossa pele que a gente consegue ter essa proteção contra essa desidratação através da nossa pele. E eu vou falar agora para vocês como que a pele faz isso, como que a pele exerce essa função de não deixar a gente perder água, de evitar a desidratação. Bom, essa manutenção da quantidade de água na pele, ela se dá devido à presença do nosso sebo. Sabe essa oleosidade, essa secreção que as glândulas sebáceas produzem, esse filme lipídico que a gente tem sobre a nossa pele? É isso que faz com que dificulte a evaporação de água, garantindo que essa barreira da pele impeça que a água do interior evapore para o exterior, saia para o exterior.
Ó, lembrem sempre que a água é muito importante e que a gente precisa manter aí bons níveis de água no nosso organismo, na nossa pele, para que as células, gente, para que todas as células do nosso corpo funcionem de maneira adequada. Então, isso faz com que essa função da pele seja muito importante, principalmente para a estética. Então, anotem aí que a pele protege a gente contra a desidratação. Ela impede que o nosso organismo perca água desenfreadamente. Ó, aí tá o que eu falei para vocês do filme lipídico, lipofílico, que essa secreção sebácea, que esse sebo forma em cima da nossa pele, impedindo com que a água do interior evapore para o exterior. Então, essa manutenção da quantidade de água na pele, ela se dá devido à produção de lipídio, de sebinho, pelas glândulas sebáceas. Então, essa secreção sebácea, ela vai formar um filme que vai dificultar a evaporação de água. Então, é o que garante a propriedade da barreira da pele, que vai impedir a perda de água do interior e a entrada também de qualquer outra partícula que entra de fora para dentro da nossa pele. Então, essa secreção sebácea, esse sebo, esse filme lipídico que a gente tem na primeira camada da pele, ele faz essa proteção e impede que a gente perca água. Meninas, anotem, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês, para depois vocês estudarem novamente. Bom, agora a gente vai ver mais outra função da nossa pele. Vamos lá. Outra função aí do nosso sistema tegumentar, da nossa pele, é ajudar na regulação térmica, na regulação da temperatura do nosso corpo. Então, a nossa pele, junto com os anexos que compõem a estrutura dessa pele, possuem mecanismos, gente, que vai ajudar a fazer o quê? Tanto a resfriar o corpo quando esse corpo superaquece, tanto a aquecer esse corpo quando esse corpo se submete a baixas temperaturas ou quando esse corpo se resfria, quando esse corpo acaba refrigerando. Então, ela tem mecanismos que vai fazer a regulação. E como que funcionam esses mecanismos? Vamos falar agora sobre. Ó, existem vários mecanismos no nosso sistema tegumentar, na nossa pele, que ajudam a regular a temperatura. Um deles é a transpiração. Vocês sabem por que a gente transpira? Vamos aprender agora. A transpiração, gente, ela acontece quando a temperatura do nosso corpo ela está aumentando, quando a temperatura está elevando, quando o nosso corpo está ficando quente. Aí a gente começa esse processo de transpiração. Então, a transpiração é um dos mecanismos para ajudar a resfriar o corpo. E como que funciona esse mecanismo de regulação de temperatura através da transpiração? Quando a gente transpira, a nossa pele, ela molha, certo? Conforme essa água, ela vai evaporando, o que acontece? A gente vai perdendo calor para o ambiente. Então, quando a gente transpira, a nossa pele automaticamente ela vai ficar molhada. E conforme essa água vai evaporando, esse suor ele vai evaporando, a gente vai perdendo calor para o ambiente, assim regulando a temperatura do nosso corpo. É por isso que é automático o nosso corpo, quando a gente está praticando atividade física, quando a gente está em ambiente quente, automaticamente vai aumentar a produção de suor, vai aumentar a transpiração. Ó, eu escrevi ali, ó, que a temperatura corporal, o nosso corpo tenta manter, a nossa pele tenta manter a temperatura corporal a aproximadamente 37 graus. A pele também tem outro mecanismo que também ajuda a diminuir a temperatura. Anotem aí.
Outro mecanismo de termorregulação, de regulação de temperatura da pele, é aumentando a quantidade de sangue da superfície do corpo. Então, essa vasodilatação, essa vasoconstrição que a gente tem nos vasos sanguíneos, esse aumento do aporte sanguíneo, aumento da circulação, também faz a termorregulação, a regulação da temperatura do corpo. Só para vocês entenderem, o sangue no nosso corpo, o que ele faz? Gera aquecimento. Então, quando a gente tem um aumento da circulação, consequentemente, a gente vai gerar um aquecimento. E isso vai fazer uma regulação da temperatura corporal. E o contrário também acontece, gente. Quando a gente está num ambiente que está frio, que está gelado, no ar-condicionado, lá no 12, o que vai acontecer? A temperatura do corpo nosso vai cair, consequentemente, devido ao ambiente que a gente está, um ambiente frio. O nosso corpo automaticamente vai contrair, fazer vasoconstrição dos vasos sanguíneos, diminuindo a circulação. Vamos para o último mecanismo que auxilia nessa termorregulação, nessa regulação de temperatura do corpo. E esse mecanismo ele vai estar relacionado com um dos anexos da pele. Vamos falar um pouco sobre agora. Vocês sabem por que vocês ficam arrepiadas quando vocês estão com frio? Sabem disso? Não? Vamos saber agora. Essa função está relacionada com mais um anexo, que são os pelos. Quando está frio e a gente arrepia, isso faz que uma pequena quantidade de ar fique entre os pelos que estão arrepiados. E essa pequena quantidade de ar que fica entre os pelos faz com que gere aquecimento. Então, mantém o corpo aquecido. Agora, a gente vai para outra função. A gente falou dos mecanismos de termorregulação da pele, de regulação de temperatura da pele. Agora, a gente vai para outra função do nosso tecido tegumentar, da nossa pele, que é a sensação, a sensibilidade. A nossa pele é um dos nossos órgãos do sentido. Na nossa pele, a gente tem inúmeras terminações nervosas, fazendo que a gente tenha sensibilidade. Então, a nossa pele permite com que a gente sinta os estímulos que vêm do meio externo. Esses estímulos externos, que está ligado com essa função de sensação, de sensibilidade da pele, pode ser calor, pode ser frio, pode ser dor e etc. Vamos finalizar por hoje? Vamos para a última. Já falei dela sobre quando eu falei sobre a função de proteção contra a radiação solar, que eu falei sobre a síntese de vitamina D. E ela agora é a nossa última função da pele. Então, a nossa pele tem como função a produção de vitamina D. Então, voltando, Quando a nossa pele ela é exposta ao sol, a gente consegue fazer com que a pele sintetize, fabrique, produza vitamina D. Tem várias funções da vitamina D e ainda tem muita gente, muito cientista que ainda está estudando a vitamina D. Mas vamos focar na função principal da vitamina D, que é o aumento da absorção de cálcio. Então, anotem aí. A nossa pele tem função de sintetizar, produzir vitamina D. E a vitamina D tem como função o aumento da absorção de cálcio no organismo. D tem como função o aumento da absorção de cálcio no organismo. Bom, hoje nessa videoaula a gente aprendeu sobre as funções da pele. A próxima videoaula vai ser sobre as estruturas da pele. E aí a gente vai fazer uma live para a gente discutir essas duas videoaulas. Beijo, meninas! Não acabou! Brincadeira, não acabou ainda. Vou passar atividade para vocês. Vou postar nos stories umas questões e vou pedir um resumo de um conteúdo para vocês. E o seguinte, quem não fizer, eu vou estar avaliando. E eu quero que vocês façam. Se tiver dúvida, me manda. Não tem importância nenhuma. Pode mandar no Instagram, pode mandar no WhatsApp. E a gente vai conversando. Mas eu quero que vocês façam as atividades para a gente fixar esse conteúdo.
Vocês precisam ter conhecimento das funções da pele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Até a próxima! E falando em próxima, é isso que a gente vai estudar na próxima aula, a anatomia da epiderme, a anatomia da nossa pele. Vamos ver todas essas camadas, camada córnea, granulosa, vamos ver também a questão dos anexos da pele, sobre os pelos, as glândulas, os vasos sanguíneos, tudo que compõe essa estrutura tão incrível que é a pele. É uma estrutura complexa? É, mas é lindo da gente estudar, da gente ver tudo, cada detalhe, o que cada detalhe faz, cada mecanismo, cada função da pele e como tudo isso é essencial. Meninas, voltem e revisem tudo que a gente já